Existe um nome que carrega uma história inteira dentro dele. Existe uma palavra que, repetida ano após ano, começa a moldar aquilo que nós pensamos que somos. Hoje eu quero contar para você a respeito de um homem que recebeu, ainda recém-nascido, um nome ligado à dor. E, mesmo assim, tornou-se um exemplo de fé, de ousadia e de coragem diante de Deus. Se você está aqui nesta noite carregando um rótulo que não escolheu, um diagnóstico que alguém colocou sobre a sua vida, uma sentença de limitação que parece ter sido decretada antes mesmo de você nascer, fica comigo até o final, porque existe uma palavra poderosa preparada para você agora. Pare por um instante e pense com sinceridade. Que nome você carrega? Mesmo que não seja o nome escrito na sua certidão de nascimento, talvez seja a palavra fracasso repetida tantas vezes até você acreditar nela, talvez seja incapaz, atrasado, sozinho, problema. Palavras que ninguém te perguntou se você aceitava, mas que foram coladas em você como uma etiqueta. Guarde essa pergunta, porque vamos voltar a ela. O livro de Crônicas guarda uma longa lista de nomes, gerações e mais gerações de uma mesma família. É uma genealogia extensa, dezenas de nomes que passam quase despercebidos, um atrás do outro. No meio dessa lista, de repente, a narrativa para um único homem recebe um destaque especial, uma pausa só para ele. A Escritura diz que ele foi mais ilustre do que os seus próprios irmãos. E a razão para isso não tem nada a ver com riqueza, posição social ou aparência física. Tem a ver com a forma como ele lidou com aquilo que a vida colocou sobre os seus ombros logo ao nascer. O nome desse homem era Jabes, e esse nome significa dor. Sua mãe assim o chamou porque o deu à luz em meio a um sofrimento profundo. Talvez tenha sido um parto difícil, colocando em risco a própria vida dela. Talvez tenha sido uma época de aflição para toda a família, guerra, escassez, perseguição. A Bíblia não detalha exatamente qual foi a causa, mas deixa claro o efeito. Desde o primeiro dia de vida, aquele menino carregava um estigma. Toda vez que alguém pronunciava o seu nome, uma história de dor era lembrada, relembrada, reforçada. Ele era, de certa forma, um monumento vivo de um sofrimento que nem sequer foi causado por ele mesmo. E é exatamente aqui que a história se torna poderosa. Porque Jabes não aceitou que aquele nome fosse a última palavra sobre a sua vida. Ele não se conformou com a ideia de que o seu passado precisava definir o seu futuro. Ele não permitiu que uma dor herdada, que nem era culpa sua, se tornasse uma sentença perpétua sobre a sua existência. Em vez disso, ele fez algo corajoso, algo que exigiu fé e decisão. Ele orou, ele foi diante do Deus de Israel e apresentou um pedido específico, direto, sem rodeios e cheio de expectativa. E a Bíblia registra, quase palavra por palavra, o que ele pediu naquele momento decisivo. Eu acredito que essa história está diante de você hoje porque existe algo em você que também precisa ser confrontado. Talvez não seja um nome, mas é uma frase que alguém disse sobre você em um momento de raiva e que você nunca mais esqueceu. Talvez seja um padrão de fracasso que se repete há gerações na sua família, como se fosse uma herança obrigatória. Talvez seja uma palavra negativa que ficou ecoando desde a infância, sussurrada por um pai ausente, uma mãe cansada, um professor impaciente. Seja o que for, esta noite é o momento de fazer exatamente o que Jabes fez. Não aceitar o rótulo em silêncio. Levantar a voz diante de Deus e pedir com toda a convicção uma nova estação. O primeiro pedido de Jabes foi simples e direto. Ele disse: "Tomara que me abençoes." Ele não estava pedindo fama, não estava pedindo aplausos, nem reconhecimento público, estava pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, porque ele sabia, com uma clareza que poucos têm, que essa bênção era capaz de reverter qualquer diagnóstico imposto pelas circunstâncias do seu nascimento. Uma bênção divina tem esse poder, o poder de reescrever o que parecia definitivo. E é isso que eu quero te convidar a declarar agora. Com toda a autoridade que a palavra de Deus te concede, declare comigo, em voz alta se puder. Toda herança de dor que tentou se instalar na minha história é interrompida agora. Em nome de Jesus, toda palavra negativa falada sobre mim, seja pela família, seja pelo ambiente em que cresci,
seja por mim mesmo, em momentos de desânimo e desespero. Perde o poder de me definir a partir deste instante. Eu não sou aquilo que me chamaram, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu recebo nesta noite a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu corpo e sobre a minha mente. Eu declaro bênção sobre os meus relacionamentos, para que sejam saudáveis e edificantes. Eu declaro bênção sobre a minha saúde física e emocional, para que eu viva com vigor e com paz. Eu declaro bênção sobre a minha provisão, para que nunca me falte o que é necessário para cumprir o meu propósito. Onde havia um ciclo de limitação, agora existe um ciclo de bênção. Essa é a minha nova estação, e eu recebo isso pela fé. O segundo pedido de Jabes foi: alarga as minhas fronteiras. Esse homem não queria viver preso a um espaço pequeno, seja geográfico, seja emocional, seja espiritual. Ele queria mais influência, mais capacidade de impactar vidas ao seu redor, mais espaço para que a obra de Deus se manifestasse através dele de maneira visível. E isso não tem nada a ver com ambição vazia ou orgulho. Tem a ver com compreender que Deus tem mais reservado para nós do que aquilo que normalmente nos atrevemos a pedir ou até mesmo a imaginar. Existe uma promessa registrada na carta aos Efésios que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que já opera dentro de nós. Isso significa que a medida da sua vida não precisa ser definida pelas suas limitações atuais, pelo seu salário atual, pelo seu diploma atual, pela sua condição atual. Pode ser definida pela capacidade limitada de Deus. Então declare comigo: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Eu recuso viver uma vida pequena, travada, cercada por medo e por escassez de oportunidades. Eu declaro que novas portas se abrem diante de mim, portas que eu ainda nem sabia que existiam. Eu declaro expansão nas minhas relações, novos encontros que agregam valor à minha caminhada. Eu declaro expansão no meu trabalho, novas oportunidades, promoções, negócios, ideias inovadoras. Eu declaro expansão na minha capacidade de abençoar outras pessoas, de servir, de contribuir, de deixar um legado que ultrapasse a minha própria vida. Toda a muralha invisível que me mantinha limitado, seja pelo medo, seja pela vergonha, seja pela comparação com os outros, é derrubada agora. Em nome de Jesus, eu recebo território ampliado para viver, para servir e para influenciar o mundo ao meu redor para o bem. Terceiro pedido de Jabes revela a verdadeira prioridade do coração dele. Ele disse: que seja comigo a tua mão. Repare com atenção que ele não pediu riqueza, nem fama, nem reconhecimento público. Ele pediu a presença de Deus de forma simples e direta, porque ele entendia uma verdade que muitas pessoas só descobrem depois de conquistar tudo o que sempre quiseram e perceberem, com surpresa, que nada disso satisfaz sem a presença divina. Ao lado, há um episódio no livro de Êxodo em que Deus propõe enviar apenas um anjo para conduzir o povo até a terra prometida, mas avisa que a sua própria presença não iria junto por causa da desobediência do povo. E a resposta de Moisés diante dessa proposta é impressionante. Ele diz que prefere não sair daquele lugar se a presença de Deus não for com eles. Porque um anjo é bom, mas não é suficiente. Uma terra boa é boa, mas não é suficiente. O que verdadeiramente sustenta uma vida, o que dá sentido a cada conquista, é a presença constante de Deus. Então declare comigo: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Eu não quero apenas vitórias, eu quero a tua presença dentro de cada vitória. Eu não quero apenas respostas rápidas, eu quero a tua presença guiando cada resposta. Guia os meus passos hoje e nos dias que ainda estão por vir. Que eu sinta a tua proximidade em cada decisão importante, em cada conversa difícil, em cada momento de dúvida e insegurança. Eu declaro que não estou sozinho nesta caminhada, porque a tua mão está sobre mim, me sustentando, me direcionando e me protegendo. O quarto e último pedido de Jabes foi: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Esse homem, carregando desde o berço um nome ligado à dor, não queria de forma alguma reproduzir aquela mesma história ao longo da sua vida adulta.
Ele não queria que o sofrimento que marcou o seu nascimento continuasse marcando o restante da sua trajetória, os seus relacionamentos, a sua família, o seu futuro. Por isso ele pediu proteção divina, de forma clara, específica e sem hesitação. A própria oração que Jesus mais tarde ensinou aos discípulos contém um pedido semelhante. Quando fala em livrar-nos do mal, não se trata apenas de um mal abstrato e distante, mas de toda a armadilha, toda a cilada, todo ataque silencioso que tenta desviar a vida de uma pessoa do propósito para o qual ela foi criada. Então declare comigo: Senhor, preserva-me do mal, que nenhuma aflição desnecessária se instale na minha vida, na minha família ou na minha saúde. Que toda armadilha preparada contra mim, visível ou invisível, seja desfeita antes mesmo de se manifestar por completo. Eu declaro proteção sobre a minha mente, para que pensamentos de derrota não encontrem morada nela. Eu declaro proteção sobre as minhas decisões, para que eu não seja levado por impulsos que trazem arrependimento. Eu declaro proteção sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre aqueles que eu amo. O que veio para trazer sofrimento é interrompido agora, e o que Deus separou para trazer vida segue em frente, sem obstáculos. Eu quero que você observe ainda duas outras histórias da Escritura que confirmam essa mesma verdade, de que Deus é absolutamente capaz de transformar uma identidade marcada por dor em uma identidade marcada por propósito e por bênção. A primeira é a história de Jacó. O próprio nome dele carregava um significado difícil, relacionado a alguém que engana, que toma o lugar do outro por meios questionáveis, que agarra pelo calcanhar. E ele viveu durante muitos anos da sua vida adulta, exatamente à altura desse nome, enganando o irmão e o próprio pai. Mas houve uma noite em que ele lutou, sozinho, junto a um rio, e ao amanhecer recebeu uma pergunta direta: qual é o seu nome? 20 anos antes, ele havia mentido sobre a própria identidade justamente para enganar o pai e roubar uma bênção que não era sua. Agora, diante de Deus, ele finalmente reconheceu com honestidade quem realmente era. E foi exatamente nesse momento de verdade que Deus mudou o seu nome. Ele deixou de ser chamado de enganador e passou a ser chamado de Israel, que significa príncipe com Deus. A história dele mudou no instante exato em que ele parou de fugir da própria identidade e passou a enfrentar a verdade diante de Deus. A segunda história é a de uma mulher chamada Noemi, cujo nome significa alegre e agradável. Ela atravessou anos de perdas profundas. Perdeu o marido e os 2 filhos em uma terra estrangeira, longe de casa, e voltou para sua cidade natal dizendo às pessoas que a conheciam que não a chamassem mais de Noemi, mas de Mara, que significa amarga. Ela sentia com toda razão que a vida havia sido dura demais com ela, mas essa não foi a palavra final sobre a sua história. Com o passar do tempo, Deus restaurou a sua família de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Trouxe provisão, trouxe descendência e trouxe alegria de volta ao seu lar. O nome que ela mesma escolheu em um momento de dor profunda não foi a conclusão da sua jornada. Essas duas histórias, junto com a história de Jabes, mostram a mesma verdade sob ângulos diferentes. O nome que você recebeu, a etiqueta que colocaram sobre você, a fase difícil que você está atravessando agora mesmo, nada disso precisa ser a palavra final sobre a sua vida. Deus se especializa em escrever novos capítulos sobre histórias que pareciam, humanamente falando, definitivamente encerradas. Eu quero parar por um instante ainda na questão da mente, porque é ali, na maioria das vezes, que o antigo nome mais resiste. Você pode até declarar bênção com a boca, mas se a mente continuar repetindo o discurso antigo de derrota, a batalha vai se prolongar sem necessidade. Por isso, a Escritura nos ensina a renovar o entendimento, a levar cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não é ingenuidade, é uma decisão diária de vigilância sobre aquilo que você permite habitar dentro de você. Então declare comigo, olhando diretamente para sua própria mente: eu recuso pensamentos de fracasso automático. Eu recuso a voz interna que insiste em me lembrar de tudo aquilo que deu errado no passado. Eu escolho, hoje, alimentar pensamentos de fé, de esperança e de expectativa positiva diante de Deus. Minha mente não é mais um terreno fértil para o antigo nome de dor. Minha mente é, a partir de agora, um terreno preparado
para receber e sustentar a nova estação que Deus está escrevendo na minha vida. Antes de seguirmos para o momento de oração, eu quero te fazer um convite simples. Se você já identificou, ao ouvir esta mensagem, qual é o nome de dor que você carregou até hoje, escreva uma única palavra nos comentários deste vídeo. Pode ser a palavra que resume esse peso. E junto dela, escreva também a palavra que representa a nova estação que você está recebendo agora pela fé. Esse simples gesto de declarar em palavras já é um passo de fé diante de Deus. Agora eu quero te convidar para um momento de oração mais pessoal, unindo os 4 pedidos de Jabes em uma só súplica direta e sincera. Se estiver em um lugar seguro para isso, feche os olhos e ore comigo, em voz alta ou em silêncio, do jeito que for melhor para você neste momento. Senhor Deus, eu venho diante de Ti reconhecendo que carrego marcas de um passado que nem sempre escolhi. Reconheço palavras que me disseram, situações difíceis que vivi, ciclos que se repetiram na minha família ao longo de gerações. Mas hoje eu escolho fazer exatamente o que Jabes fez. Eu escolho orar em vez de simplesmente me conformar com o que sempre foi. Senhor, abençoa minha vida em todas as áreas. Reverte todo o diagnóstico de limitação que tentaram colocar sobre mim desde a infância. Alarga as minhas fronteiras. Abre portas de influência, de trabalho, de relacionamentos saudáveis e de propósito verdadeiro. Que a Tua mão esteja comigo em cada instante do meu dia, me guiando, me sustentando, me lembrando constantemente de que eu nunca estou sozinho nessa caminhada. E preserva-me do mal, protege a minha mente, a minha família, a minha saúde e o meu futuro de tudo aquilo que deseja me trazer sofrimento desnecessário e desvio de propósito. Eu creio que, assim como fizeste com Jabes, Tu concedes exatamente o que eu tenho pedido nesta noite. Eu recebo esta nova estação pela fé, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia registra, de forma direta e sem ambiguidade, que Deus concedeu a Jabes exatamente aquilo que ele havia pedido. Não parcialmente, não depois de décadas de espera indefinida e silenciosa. A Escritura diz, com toda clareza, que Deus atendeu ao seu pedido. E eu creio, com toda a convicção, que a mesma disposição de Deus em ouvir e em responder está presente agora mesmo, exatamente na sua vida. Enquanto você assiste a este vídeo, talvez você esteja atravessando um período de inverno emocional, espiritual ou financeiro, um período frio, difícil, onde parece que nada floresce, onde os esforços parecem não gerar fruto algum. Mas assim como as estações da natureza mudam de forma constante e previsível, Deus é absolutamente capaz de encerrar o seu inverno pessoal e abrir uma nova primavera na sua história. Você não precisa carregar para sempre o nome que a dor te deu em algum momento do passado. Você pode, a partir de hoje, carregar o nome que a bênção de Deus escreve sobre a sua vida. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas importante. Palavras têm poder. A forma como você fala sobre a sua própria vida nos próximos dias vai ajudar a moldar aquilo que você está recebendo agora pela fé. Então, ao invés de repetir o antigo rótulo, comece a declarar com a boca e com o coração a nova estação que Deus está te oferecendo. Não é uma fórmula mágica, é uma postura de fé diante de um Deus que já demonstrou na história de Jabes que responde a quem o busca de coração sincero. Se esta palavra tocou o seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a se inscrever neste canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir. Hoje, que existe uma nova estação preparada especialmente para elas, que a paz de Deus permaneça com você, agora e sempre.